Olá pessoal, João Vitor aqui, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 109 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje nós temos aqui uma questão do Enem de 2018 que trata de geometria plana. Para resolver ela, a gente precisa conhecer uma única fórmula, uma única ferramenta, que é o Teorema de Pitágoras. Além de saber o que significa classificar um triângulo em triângulo retângulo e triângulo isósceles. Então, pessoal, o Teorema de Pitágoras é uma relação entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem como um dos seus ângulos o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Nesse caso, quando a gente tem um triângulo assim, a gente tem duas medidas aqui que são chamadas de catetos. Vamos chamar de cateto A e cateto B. E a medida do lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, que eu vou chamar de C. E num triângulo desse tipo, retângulo, a gente pode fazer a relação chamada de Teorema de Pitágoras, que me diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Além disso, a gente precisa saber o que é um triângulo retângulo, que a gente já aprendeu, que é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e o que é um triângulo isósceles. Então, os triângulos eles podem ser classificados em relação a seus lados de três tipos. Triângulo equilátero, quando os três dos lados são iguais. Então, eu tenho esse lado igual a esse, igual a esse. Ele também pode ser um triângulo isósceles, quando dois de seus lados são iguais, então eu tenho esse lado igual a esse, e ele também pode ser um triângulo escaleno, quando nenhum dos seus lados são iguais entre si. Beleza? Então, sabendo essa classificação, sabendo o Teorema de Pitágoras, a gente consegue resolver essa questão do Enem de 2018. Então, vamos para ela. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustra a figura. Então, você tinha um quadrado e dividiu ele em triângulos retângulos isósceles. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 centímetros. Então, ele está me falando que a menor dessas peças, que é essa aqui, tem catetos 2 centímetros. Então, ele é retângulo aqui, né, que corresponde ao vértice do quadrado, e o quadrado tem todos os ângulos iguais a 90 graus. E ele está me falando que esses catetos aqui medem 2. Como ele é isósceles, num triângulo retângulo isósceles, eu tenho o meu cateto A igual ao cateto B. Os dois catetos são iguais porque ele é isósceles, tem os dois lados iguais. E o comando é: o quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é quanto? Então, ela quer saber, basicamente, quanto é a medida do lado desse quadrado, sabendo que a medida do lado daquele triângulozinho ali, retângulo isósceles, é 2. Então, a gente tem que sair daqui e chegar aqui. Para fazer essa questão, a gente vai fazer uma espécie de escadinha aqui. Porque é o seguinte, ela me disse que todos esses triângulos aqui são retângulos isósceles. Ou seja, esse triângulozinho aqui é retângulo, esse triângulo aqui é retângulo aqui, esse triângulo aqui é retângulo nesse ângulo, esse triângulo aqui é retângulo nesse ângulo, esse daqui é retângulo nesse ângulo, assim como esse daqui também é, e esse grandão aqui também é retângulo aqui. Então, eu tenho vários triângulos retângulos aqui, e usando o Teorema de Pitágoras, eu posso ir descobrindo hipotenusas e catetos e ir descobrindo cada vez mais um lado maior aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente tem o valor desses catetos aqui, o que a gente pode fazer, na verdade, é encontrar essa hipotenusa aqui, ó, do triângulo pretinho,
que corresponde a um cateto do triângulo mais claro aqui de laranja. Então, eles são as mesmas medidas. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar isso. Então, no triângulo preto de lados verdes ali, eu tenho, ele é retângulo, tem 2 catetos igual a 2. Eu quero saber a hipotenusa. Para eu calcular essa hipotenusa aqui, eu vou fazer o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí a gente fica com 2 ao quadrado é 4, mais 4 dá 8. Então o h é igual a raiz de 8, que eu posso simplificar. O raiz de 8 é 4 vezes 2, né? 8 é 4 vezes 2, e a raiz de 4 é 2. Então eu posso meio que trocar aqui o raiz de 8 por 4 vezes 2. O 4 pode sair da raiz, porque a raiz de 4 é 2, então eu fico com h igual a 2 raiz de 2. Descobrimos essa hipotenusa aqui, que corresponde ao cateto do triângulo laranjado, 2 raiz de 2. Então, essa medida laranja é 2 raiz de 2, essa aqui também é 2 raiz de 2, e a gente pode descobrir agora qual é a hipotenusa desse triângulo mais claro aqui, ó, que corresponde a um cateto desse triângulo aqui. Fazendo, de novo, o teorema de Pitágoras. Então, no triângulo laranja, a gente tem o valor do cateto, que é 2 raiz de 2, como ele é isósceles, aqui também é 2 raiz de 2, e a gente quer saber a hipotenusa. Então, de novo, vamos fazer soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 2 raiz de 2 ao quadrado dá 4 vezes 2, que é 8. Então, eu tenho 8 mais 8, que é igual a 16, portanto, o h é igual a raiz de 16, que é 4. Essa hipotenusa aqui, que é 4, ou o lado do quadrado de cima, do triângulo de cima, mede 4, e esse aqui também mede 4. Tendo os dois catetos, como ele é isósceles, eu sei que aqui também mede 4, e tendo os dois catetos desse triângulo cinza aqui, eu consigo encontrar a hipotenusa dele, que corresponde a um dos catetos desse triângulo mais claro, maior aqui de cima. Então, no triângulo azul, eu tenho 4 e 4, são os catetos. Para achar a hipotenusa, eu faço 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a h ao quadrado. E aí, 4 ao quadrado é 16, eu fico com 16 mais 16, que é 32. Então, h ao quadrado é igual a 32. O meu h vai ser raiz de 32. Só que 32 é 16 vezes 2. Então, o meu h fica raiz de 16 vezes 2. Raiz de 16 a gente sabe que é 4, então eu saio com ela aqui. O h fica 4 raiz de 2. Essa é a medida dessa hipotenusa aqui, ó, que corresponde a esse cateto desse outro triângulo, 4 raiz de 2. Se eu tenho os dois catetos desse triângulo mais claro, eu consigo achar a hipotenusa dele, que corresponde ao cateto desse triângulo de cima aqui, ó, vermelho. Então, nesse triângulo eu tenho 4 raiz de 2, 4 raiz de 2 e a hipotenusa. Então, eu faço 4 raiz de 2 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado, que vai dar h ao quadrado. 4 raiz de 2 ao quadrado é 16 vezes 2, que dá 32. Então, eu tenho 32 mais 32, que é 64. Então, h ao quadrado é igual a 64. A raiz de 64 é 8. Então, meu h é igual a 8. Logo, esse lado aqui, essa hipotenusa mede 8, que é igual a esse lado que mede 8. Como é isósceles, aqui ele também mede 8. E, sem precisar fazer mais nada, eu já encontrei quanto que mede esse lado aqui, ó, do meu quadrado. É só eu somar a parte vermelha, que é 8, mais a parte do triângulo azul, que é 4, mais a parte do triângulo verde, que é 2. 8 mais 4 mais 2 é igual a 14 centímetros. Então, essa é a medida do meu lado do quadrado. Então, essa é uma questão que dá trabalho para se fazer, né? A gente teve que calcular bastante coisa aqui,
Um macete que facilita um pouco as coisas é lembrar que quando a gente tem um triângulo retângulo, que é isósceles, ou seja, que tem os dois lados iguais, tem os dois catetos iguais entre si, a hipotenusa, né, se eu tenho os dois catetos medindo x, a hipotenusa com certeza é x raiz de 2. Nem precisa fazer o teorema de Pitágoras para isso, que é o que a gente encontrou aqui, ó. Catetos 2 e 2, hipotenusa 2 raiz de 2. Catetos 4 e 4, hipotenusa 4 raiz de 2. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tinha aqui catetos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2, é só pegar o 2 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2, que vai dar 2 raiz de 4, que é 2 vezes 2, que é 4. Chegamos na mesma hipotenusa. Então tem esse macete aqui para triângulos retângulos isósceles, que facilita um pouco as contas, mas os passos são meio que esses mesmo, é indo do menor para o maior, fazendo o teorema de Pitágoras ou lembrando desses macetes. Então, o conhecimento teórico que a gente precisava é só do teorema de Pitágoras, o que é bem legal, uma questão que pede um conhecimento teórico bem básico, mas que dá um pouquinho de trabalho para a gente. Tranquilo, pessoal? Então essa é a alternativa A. Espero muito que vocês tenham gostado. Espalhem para os seus amigos que também estão estudando para a prova. E a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!